Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Amada, de Toni Morrison. Já faz um tempo que eu quero ler os livros da Toni Morrison, ela que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1993, e esse livro, Amada, ou então no original Beloved, recebeu o Prêmio Pulitzer de Literatura em 1988 e foi lançado um ano antes, em 1987. Os livros da Toni Morrison normalmente têm como protagonista uma personagem negra, feminina, que sofre com as restrições sociais impostas por causa da sua cor nos séculos 19 e 20. Em Beloved, a história se passa no século XIX, nos Estados Unidos pós-guerra civil, e na verdade, é uma construção narrativa que caminha por diversas perspectivas e diversas camadas temporais. Há duas camadas temporais principais: o passado, que é lá na década de 1850, e o presente da narrativa, que é 1873, 18 anos depois. Então o leitor tem acesso a essas duas camadas temporais ao mesmo tempo, e conforme a leitura vai se desenvolvendo, o leitor vai colocando os pedaços do quebra-cabeça no local correto e entendendo o que foi que aconteceu com esses personagens. A protagonista se chama Seth e ela é uma mulher negra, uma escrava, que em 1855, por aí, trabalhava, forçadamente como uma escrava na plantação Sweet Home, no Kentucky. Sweet Home já é um nome super irônico e sarcástico, porque a plantação não era um lar para eles e tampouco um lar doce. Eles tinham uma vida muito penosa, e Seth decide deixar essa vida para trás e tenta fugir, deixar o sul dos Estados Unidos para trás. Então, 1850 é o período pré-guerra civil. O sul dos Estados Unidos permitia a escravidão, enquanto o norte, os estados do norte, eram estados livres. Então, ela tentou fugir, deixando o Kentucky para trás, para seguir até Cincinnati, num estado livre, e levar a sua família com ela. Ela manda os seus filhos, ela tinha uma filha e 2 filhos. Antes, eles embarcam antes por um outro caminho, e ela tem que deixar o seu marido Hallie para trás, porque acontecem algumas coisas no dia da fuga, e ela precisa seguir sozinha, e ela está grávida, gravidíssima, já próximo dos 9 meses, e ela segue sozinha nessa jornada penosa. E o que acontece é que durante esse percurso ela dá à luz Denver, que é a sua filha mais nova, e com Denver, ainda bebê, ela consegue alcançar Cincinnati, em Ohio, e lá ela reencontra os seus filhos e a sua sogra, a Baby Suggs, que já era uma escrava livre e vivia ali em uma casa, na casa de número 124. Essa casa 124 se tornou um ponto de encontro de escravos, ex-escravos refugiados, e ela, a Baby Suggs, se tornou uma líder da comunidade negra naquele local. Porém, a harmonia é quebrada quando os proprietários da plantação Sweet Home vão até Cincinnati à procura desses escravos que tinham fugido. Nós estamos na década de 1850, e no ano de 1850 uma lei foi passada chamada Lei do Escravo Fugitivo, que dizia o seguinte, que qualquer escravo do sul que conseguisse escapar para os estados do norte poderiam ser legalmente perseguidos e retornados aos seus mestres. Então, mesmo passando para o lado norte, para os estados livres, um escravo naquela época nunca estava livre de perseguição, sempre sentia essa ansiedade, esse nervosismo, esse medo de ser recapturado. E quando a Seth vê que esses proprietários estão chegando,
ela toma uma decisão que muda a sua vida, uma decisão abominável. Ela mata a sua filha, que tinha em média mais ou menos 2 anos, e ela teria matado os outros filhos também se ela não tivesse sido contida, porque na sua cabeça ela preferiria a morte para os seus filhos do que a escravidão. Na morte, pelo menos, eles seriam livres e não recapturados para passar por uma vida penosa de escravidão que ela passou. Então ela toma essa decisão, que é considerada loucura. E a partir daquele momento, o número 124, que era considerado um refúgio, um ponto de encontro, um exemplo para a comunidade negra, é totalmente isolada, as mulheres são isoladas, e a gente deixa essas personagens ali em 1850 e retomamos o presente, 1873, 18 anos depois. Então, a Denver, que havia nascido durante o percurso da fuga, já está com 18 anos. A casa, número 124, se encontra abandonada. Elas ainda moram lá, a Seth e Denver. A Baby Suggs já morrera alguns anos antes, e os 2 filhos decidem abandonar a mãe e deixam a casa para trás. Além disso, o número 124 é assombrado. Há um espírito que toma conta da casa. E é um espírito de um bebê. É um espírito da criança que foi morta pela Seth. Então, a casa treme, a casa balança. Há pegadas de pés de bebê na cobertura do bolo. Biscoitos se espalham pelo chão em uma linha reta. Então, mas as 2 que moram ali, a Seth e a Denver, sabem que esse não é um espírito mau, mas é um espírito triste. Uma coisa que eu deixei de contar para vocês é o seguinte: quando a Seth mata a sua filha, ela não tem dinheiro para pagar a inscrição do nome dela numa lápide de mármore. A única quantia que ela tinha serviu para escrever a palavra amada. Então, na lápide da sua filha, apenas a palavra amada. E estamos, então, novamente no presente. E as 2 moram sozinhas no número 124, até que chega a visita de uma pessoa inesperada, que é o Paul D., outro sobrevivente da plantação Sweet Home, e ele chega e traz com ele o passado de Seth para o número 124. E ele expulsa o fantasma ou o espírito que estava assombrando aquela casa, porém no dia seguinte eles veem que em frente à casa está sentada uma moça com as roupas todas molhadas, ninguém sabe de onde ela surgiu, a única coisa que ela diz é que o nome dela é Amada. Não vou contar mais nada para vocês dessa narrativa. É uma história que é um pouco complicada de ser lida por causa dessas mudanças de perspectiva e de tempo, mas ao mesmo tempo é isso que torna a narrativa tão especial. Então, quem sabe a primeira leitura seja bastante confusa, mas a segunda vez que você lê, você já vai saber toda a trama, então você pode prestar mais atenção nos detalhes que ela vai jogando aos poucos, e conectando os pontos, né, de passado e presente e de diversas perspectivas. Então, tem a perspectiva da Seth, a perspectiva da Denver, a perspectiva da Amada, a perspectiva do Paul D. E é uma história muito pesada, porque é uma história muito triste. Todas essas histórias de escravidão são, para mim, livros pesados. E, além disso, nessa história há a presença e a ausência de uma criança, de uma filha amada, e essa presença sobrenatural que permeia toda a narrativa é ao mesmo tempo muito instigante, amedrontadora, mas também fascinante. É uma maneira de Seth ser obrigada a enfrentar o passado e a talvez pagar pela sua decisão e pedir perdão.
Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber sobre esse livro da Toni Morrison, Beloved. Como curiosidade, esse livro foi... em 2006, o The New York Times fez uma pesquisa com escritores e críticos literários americanos sobre os melhores livros americanos dos últimos 25 anos. E Beloved foi escolhido em primeiro lugar. Outra curiosidade, que a Toni Morrison teve inspiração para esse livro em uma história real, em uma história verídica. Margaret Garner é o nome de uma escrava do Kentucky que em 1856 tentou atravessar o rio congelado para alcançar o estado de Ohio com a sua filha, mas no meio do caminho ela foi recapturada pelas forças americanas e ela decidiu, assim como Seth na ficção de Morrison, matar a sua filha do que entregá-la para esses donos proprietários de escravos. Há uma adaptação cinematográfica desse livro que foi lançada em 1998, dirigido por Jonathan Demme, que é o diretor também do filme O Silêncio dos Inocentes. E quem interpreta o papel de Seth é a Oprah Winfrey, a Oprah que tem uma ligação muito forte com essa narrativa e com Toni Morrison, que infelizmente faleceu em 2019, Toni Morrison. Para quem tem interesse a essa adaptação de 1998 chamada Beloved, ou Amada. Eu ainda não assisti esse filme, mas pretendo, assim que eu tiver a chance de assistir. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras.